Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco neste ambiente, em nossos corações. Nós vamos iniciar com a prece e assim pedimos a todos, aqueles que assim o preferirem, que fechem os olhos, para facilitar a maior concentração. Pai amado, Deus, Criador e mantenedor de toda a vida universal, Jesus, nosso Mestre, governador deste orbe, que está conosco há milênios, aqui mais uma vez reunidos para tratar do Teu Evangelho, da Tua mensagem. Agradecemos pela nobre oportunidade de nos permitir, então, trazer reflexões a todos nós, referenciando-se ao compromisso cristão que realizamos antes de vir, mais uma vez, à Terra. Nós te agradecemos, Pai amado, Jesus querido, pela oportunidade de estarmos novamente nesta cidade e nesta casa, esse ponto de luz que tanto irradia em todas as direções e tantos benefícios promove a essa comunidade. Graças te damos pela paz, pela harmonia que nos envolve. E lhe pedimos que nos permita a inspiração necessária para trazermos, então, a todos nós o conteúdo tão necessário, especialmente no momento em que vivemos. Amparai-nos, protegei-nos e conduza-nos, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, precisamos gastar aqui alguns minutinhos, para manifestar a grande alegria, a grande satisfação de poder estar aqui de novo, E a pretensão nossa é de não estar aqui como alguém de destaque, de forma alguma, Mas assim, eu fiz esse pedido, à direção da casa, para que a gente tivesse a condição de partilhar reflexões que, atendendo naturalmente, a nossa solicitação, que a espiritualidade possa nos permitir a todos nós. Então, é uma alegria muito, muito grande, estar aqui novamente e poder partilhar, deste momento com todos. Nós vamos iniciar aqui hoje com um tema que é um tema assim, nós já trabalhamos esse tema aqui o ano passado, E eu achei muito interessante que a gente pudesse vê-lo de uma forma um pouquinho ainda diferente, mas com aquilo que seria a essência, do conteúdo. Pois bem, então nós trouxemos esse tema, que é seguir o Cristo, que é o compromisso, imagino eu, de todos nós, porque nos entendemos cristãos. Obviamente que se perguntarmos a qualquer um aqui, a qualquer um de nós, se seguimos o Cristo, acredito que a resposta seria imediata, Sim, somos seguidores do Cristo, Desejosos de seguir o Cristo. E, curiosamente, ao consultar, aquele que é o dicionário,
que nos traz aí o significado das palavras, a gente vai perceber que seguir tem o significado de imitar, tem o significado de tomar como modelo e de copiar. E aí a coisa já fica um pouco mais preocupante, né? Será que estamos mesmo seguindo Cristo? Kardec teve o cuidado de fazer essa pergunta aos espíritos na questão 625, quando ele diz assim: qual é o mais perfeito, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí vem aquela resposta curtinha, né? A mais curta do Livro dos Espíritos, que é simplesmente Jesus. A resposta é essa, né? Então, o modelo e guia, o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, foi Jesus. E é Ele que nós nos propomos seguir, quando então nos consideramos cristãos. Cristãos são aqueles que seguem o Cristo. E Cristo, em verdade, está personificado como Jesus, né? No personagem Jesus, vivido aqui por esse Espírito luminar, o mais luminoso, né, que já esteve aqui conosco, que é então o personagem Jesus. Mas esse mesmo personagem é o Cristo. E ao contrário de que muitos de nós pensamos, porque eu já pensei muito isso, né? É que Cristo não é um sobrenome, nem muito menos um nome, né? Cristo é uma condição. Cristo é uma expressão da manifestação de Deus. Então, quando Jesus é chamado o Cristo, é porque Deus se manifesta nele continuamente. Deus se manifesta em cada um de nós, mas essa manifestação é muito raramente ocorrente, né? Porque nós ainda não estamos alinhados com Cristo. Porque todos nós temos Deus em nós. Fomos criados por Ele, né? E temos essa herança divina em nós. A mônada celeste, né? A centelha divina que está em nós. E ela vai se manifestar quando nós o permitirmos. Quando a nossa evolução permitir que assim aconteça. E quando Jesus disse, eu e o Pai somos uno, Ele não quis dizer que são únicos, são a mesma pessoa, né? Mas somos uno, ou seja, temos unicidade de intenções e de pensamento, de vontade. Olha que maravilha que é isso, o dia que nós chegarmos a uma condição de manifestarmos a vontade de Deus o tempo inteiro. Deus falando através de nós. Jesus que é um médium de Deus, mas é um médium permanente, né? Manifesta continuamente. Não sabemos há quanto tempo isso já, né, ocorre, mas Jesus é a manifestação de Deus plena. E a nossa alegria de saber, graças à doutrina espírita, eu digo isso porque em outro segmento religioso eu não via dessa maneira, né? Mas graças à doutrina espírita nós sabemos que cada um de nós vai manifestar esse Cristo. Cada um de nós vamos nos tornar um Cristo, né? E Jesus, com os seus discípulos, quis saber
como pensavam a respeito dele, e fez aquela pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem, né? Alguns acham que tu és João Batista, o grande profeta da atualidade, daquele momento, né? Outros vão dizer que tu é Elias, outro grande profeta, que depois vamos ver lá que é o próprio João Batista, reencarnado. E outros, algum dos profetas, um dos profetas. Então, era patente que Jesus era visto como profeta. E profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. E aí Jesus fala para os apóstolos, diretamente a eles, no sentido de saber deles qual é a leitura que eles faziam da sua figura. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, de imediato, tendo ali a manifestação crística se manifestando nele já, né? A manifestação crística, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha que resposta, né? E Jesus vai dizer a ele que realmente aquela era uma manifestação crística, porque era Deus que falava por ele. Naquele momento, Pedro teve a oportunidade de manifestar Deus. E acontece que Jesus, caminhando com os discípulos, segundo consta no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, pelas cercanias, né, pelos povoados de Cesareia de Filipe, do tetrarca Filipe, né? Depois de falar aos apóstolos o que ocorreria a ele, aos discípulos e aos apóstolos, o que ocorreria a ele, né, toda a sua crucifixão, todo o processo pelo qual ele passaria, ele então tem lá uma passagem que vai dizer assim, né? Tendo convocado a multidão com seus discípulos, e quando nós vamos ver isso, né? Jesus tendo convocado a multidão e seus discípulos, é porque ele tinha uma coisa muito importante para falar. Toda vez que nós vamos encontrar isso lá nos evangelhos, nós podemos ver que tem uma mensagem muito importante. Então, tendo convocado a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir atrás de mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Então, aquele que quer seguir, ele deixa claro para nós aqui que é necessário a vontade, o querer. Porque às vezes até entendemos que estamos seguindo Cristo, mas será que é isso mesmo que nós queremos? Será que é isso é importante para nós? Como cristão nós vamos dizer, não, claro que é importante e tal. Mas assim, no profundo do nosso ser, nós entendemos isso realmente essencial? Então, é necessário querer. Então, se alguém quer, mas não basta só querer. Se alguém quer seguir atrás de mim, e quem segue atrás confia em quem está na frente, não é verdade? Confia plenamente naquele que está na frente, porque vai seguindo, né? Principalmente se for numa trilha, né? No meio de uma floresta, aquele que está na frente é o guia.
renuncie a si mesmo. Ele nos dá a fórmula, né? O que é o renunciar a si mesmo? Ao ego, exatamente, né? É renunciar ao ego, né? Renunciar ao homem velho, ao homem aqui como ser humano, né? Velho, cheio dos vícios, das preferências, dos desejos, que já vimos carregando, né, há milênios. Então, devemos renunciar. É fácil? Nada fácil, né? Nada fácil. E ele também não veio dizer que é fácil, não. Mas a gente precisa começar isso. Eu peço licença para trazer aqui o meu exemplo, o exemplo próprio, né? Não é muito correto isso, mas eu vou quebrar o protocolo. Analisando, né? Olhando aí pelo retrovisor da vida, eu fico analisando assim, a caminhada, né, que esse personagem Joel desenvolveu, percorreu um certo caminho que fica muito claro nas minhas reflexões, que parece que eu pensei assim, olha, eu já gastei tanto a minha vida no gozo dos prazeres, que agora eu estou cansado, né, de tanto sofrimento, porque a gente busca os prazeres entendendo que está buscando a felicidade, né? Mas a gente sofre tanto, bate tanto a cabeça, e chega num ponto e fala, chega, não dou conta mais, né? Então a gente tem esse propósito definido. Imagino que quando, assim, ao anteceder, né, o momento do reencarne, eu pensei, não, dessa vez acho que eu vou dar conta, né? E escorreguei demais, e caí demais, continuo caindo muito, né? Mas a gente está teimando em levantar e seguir adiante. Porque analisando a profissão escolhida, analisando a religião escolhida, desde o início, lá a religião católica, a gente procurava ser assim, mais assíduo, né? Mais presente, com uma dedicação um pouco maior, e depois encontrando essa doutrina luminosa, né? Maravilhosa, e posteriormente escolhendo outra profissão relacionada ao psiquismo, né? na psicanálise, depois na psicoterapia reencarnacionista, tudo coincidindo para que a gente tenha então a oportunidade de realmente se redimir, de retomar um caminho e aí tentar seguir nesse caminho. E aí eu convido a cada um, né, que aqui se encontra a fazer o mesmo. Dá uma olhada no retrovisor da vida. Como foram os seus passos para trás? Porque todos nós podemos fazer essa leitura das tendências que trazemos, né? Nós podemos entender pelas nossas más inclinações, porque as carregamos, né, conosco, o quanto precisamos realmente redimir perante as escolhas que fazemos, né? Que já fizemos e que estamos ainda fazendo. E retomar a nossa caminhada, né? E aí Jesus fala exatamente isso, né? Renuncie a si mesmo, tenha coragem de renunciar a essa persona que nós criamos, essa persona que precisa categoricamente ser mantida perante a sociedade, né? Mesmo indo contra os nossos princípios cristãos, mesmo indo contra os princípios espíritas que bem conhecemos, mas vamos buscar renunciar a este ego e carregar a sua cruz, né? Então, carregar essa cruz
é a cruz das más inclinações que nós acabamos por desenvolver e colher as consequências disso. Essa é a nossa cruz. Vamos carregá-la, porque o peso dela, ele é o resultado das escolhas que fizemos, naturalmente, né? E é nossa, a cruz é nossa, então temos que carregá-la. E aí, então, siga-me. Esse convite, ou essa convocação, essa ordem que Jesus nos passa, ela é para toda e qualquer época. Olha que isso foi falado há 2000 anos atrás, né? Mais de 2000 anos. Quantas e quantas vezes esse convite, essa convocação foi feita para nós? Antes de Jesus vir, os profetas já vinham, né? E já traziam a convocação do Mestre para segui-lo, né? Então, esse convite é peremptório, ele é instigante, mas ele é insistente conosco, né? E observando no Evangelho, nós vamos encontrá-lo várias vezes, né? Ou pelo menos nos três evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas. João também traz lá, não da forma como é colocado aqui, mas também traz essa convocação. E Jesus, estando com os discípulos, em Cafarnaum, na casa de Pedro, Jesus, onde ia, a multidão, né, se reunia em volta dele, ele atraía realmente a multidão, e ele já tinha uma certa fama, né, como aquele profeta da atualidade, que veio depois de João Batista, anunciado por João, né? João que já dizia, arrependei-vos, numa tradução da Bíblia, mas que, segundo alguns tradutores mais atuais, seria mudai de mente, mudai de mentalidade. Esse arrependei-vos teria esse sentido. Eu acho que esse sentido, inclusive, é mais, quase que é a mesma coisa, mas é mais forte, né? Mudai de mentalidade. Quantas e quantas vezes João Batista deve ter falado isso, né? Deve ter gritado isso às multidões. Mudai de mentalidade, porque o reino dos céus está próximo. Nós estamos aí, já estivemos no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, né? Estamos por chegar ao reino de Deus, o reino dos céus, da angelitude, né? É o que nos aguarda, a todos nós, sem exceção. E então, Jesus estava lá com seus discípulos, na casa de Pedro, e eis que aproxima dele um homem, e diz a ele, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse homem chega em Jesus e fala assim, a gente vai imaginar Jesus fazendo a leitura daquilo, né? Porque Jesus conhece a cada um de nós muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? E ele olha para aquele homem e imagina o que será, né? Que está passando na mente dele. Aliás, faz a leitura, né? Sabe exatamente o que está passando. Pela fama de Jesus, a gente imagina que muitos se aproximavam para também tirar um pouquinho de vantagem, né? Eu ando com o profeta, né? Então eu imagino que seria algo assim que faria com que o ego se projetasse ainda mais, né? E os interesses pessoais estão conosco desde que, né? Desde que homem é homem, existe o interesse pessoal. E é muito raro, muito difícil a gente chegar no momento e falar assim, não, eu fiz algo sem ter interesse.
pessoal, né? Fiz por fazer, mecanicamente, automaticamente, sem ter um interesse. Mas aquele homem fala assim com Jesus e Jesus deve ter percebido ali esse interesse pessoal. De estar com ele, de acompanhá-lo, né? Eu fico imaginando hoje, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, grande orador espírita, né? Aqueles que chegam com Divaldo são vistos com um olhar diferente. Olha, está acompanhando o Divaldo, né? Imagina o Chico também, aqueles que acompanhavam o Chico, né? As pessoas eram vistas assim, nossa, acompanhando o Chico, olha isso, né? Então, imagino que também naquela época as pessoas se aproximavam por interesse. Essa condição... Tem uma passagem no livro Boa Nova, que é muito interessante, ao fazer uma pregação pela Judéia e serem seguidos por uma multidão, Felipe chega e encosta em Jesus e fala: Senhor, é inegável o sucesso do nosso trabalho na Judéia. E ele fala: será mesmo, Felipe? Vamos misturar no meio da multidão e vamos ver o que eles estão conversando. E os assuntos eram os mais variados, e alguns, inclusive, ofendendo o Cristo. E eu acho que ele é louco. O que você acha? Não, eu acho que ele não é normal, não. E o Felipe fica muito desapontado. E eu falo: olha, Felipe, a obra de Deus consiste em semear, mas não nos atentemos para a colheita, porque ela não é para agora, é para depois. Não se preocupe com isso, não fique acabrunhado, mas não queira colher imediatamente, porque não vai ter colheita. Sim, exatamente. O mais importante é a colheita, né? Agora, essa condição, né, de se aproveitar da fama do Cristo, né, do cristianismo, às vezes, né, é muito acentuada lá naquele Edito de Milão, né, aonde se iniciou o processo em que o cristianismo se tornaria a religião oficial de Roma, do Império Romano, né? Ali se iniciou. Não se concretizou ali, mas pelo menos pelo Edito de Milão já se proibia a perseguição aos cristãos. Constantino promulga esse edito e então permite que os cristãos possam se reunir, voltar a se reunir, voltar a ter as suas celebrações, né, os seus encontros, as suas reuniões, sem que houvesse a perseguição. A partir daquele edito foram inclusive devolvidos aos cristãos as propriedades que foram tomadas, né? As igrejas que foram queimadas, a igreja, o local em que se reuniam, né? Mas a partir dali já se atinava para a questão, porque a perseguição se deu durante séculos, né? Ali 3 até o 4º século, né? Isso aconteceu, essa perseguição. E perceberam que quanto mais se perseguia, mais se fortalecia o movimento. Então, naturalmente, pensaram: bom, então nós vamos ter que fazer o contrário, né? Vamos adotar o cristianismo como a religião oficial de Roma, do Império Romano, e aí então nós vamos colocá-la do jeito que nós achamos que deve, né? Fica mais fácil, porque lutar contra ele nós realmente não conseguimos. Então ali já tinha os interesses demonstrados, né? E lá no século IV, no Edito de Tessalônica, aliás, no mesmo século, né? Porque o Edito de Milão foi em 13 de junho, né, de 313. E no Edito de Tessalônica, promulgado por Teodósio Magno, em 27 de fevereiro de 380, que realmente aí foi determinado que seria então o cristianismo a religião oficial do Império. A partir daí então nós tivemos a vocação do servir transformado em servir-se.
servisse do sistema implantado, servisse daquilo que seria o cristianismo. E a gente não precisa detalhar aqui, né, porque nós conhecemos através da história tudo que veio daí, né? A partir de então foram esquecidos todos os ideais que Jesus insistentemente nos trouxe, os ideais de humildade e de simplicidade, né? E interessante que aquele homem que procurou Jesus e, né, disse que o seguiria, era um escriba. Está lá no Evangelho, né? Era um escriba. E o que era o escriba? Fui de novo lá no dicionário para a gente ver o significado certinho, né? É o profissional. O escriba era um profissional, ou é um profissional, né? Que copiava manuscritos ou escrevia textos que seriam ditados, geralmente pelos profetas, né? Então ele era um profissional e recebia pelo trabalho que fazia. Outro significado seria, entre os judeus, aquele que lia e interpretava as leis, né? Também era escriba. Eram os doutores da lei, né? Os intérpretes de Moisés. Mas eu fico imaginando que Jesus também via aquele homem ali e entendia, olha, eu acho que ele está querendo um emprego, né? E eu não tenho realmente como pagá-lo, né? Financeiramente, o recurso financeiro não tenho, né? E então, Jesus ali vai responder para ele, né? As raposas têm seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece assim, passa essa ideia que Jesus falou, olha, eu não tenho como realmente restituir isso aí, né, esse trabalho. E o empenho de seguir Jesus exigia e exige despojamento. Despojamento dos interesses materiais de toda a ordem, né? Só que essa exigência não é no sentido de simplesmente abrirmos mão de tudo, né? De tudo, de toda a matéria, de toda a posse, etc. Mas daquilo que seria a colocação em primeiro lugar, né? A aquisição dos bens materiais, das posses, etc. E como os fariseus, né? Também os escribas, com raras exceções, eles cultivavam as ambições de prestígio e de poder. Isso era patente, né? Nessas pessoas. Então, aquele que está preocupado, né, ou mesmo ocupado em melhorar, em adquirir uma posição financeira, social, de projeção social, né, maior, estes talvez não teriam aí nem tempo, né, e nem disposição para estar servindo ao próximo. E interessante que aqui não fica claro para nós se esse homem desistiu, né? Ou se ele ainda insistiu com o mestre, se ele realmente adotou, né, aquilo que o mestre recomendou. E consta que Jesus dirigiu-se a um de seus discípulos. Olha que interessante isso, né? Jesus dirige agora a um de seus discípulos e diz a ele, segue-me. Eu fico imaginando, né? Um discípulo que já está com Jesus e Jesus fala, segue-me. Ele deve ter pensado, mas será que ele não está entendendo que eu estou seguindo? Que eu já estou seguindo? Porque sou um discípulo. Mas interessante, por que Jesus então fala isso com ele? Se ele já era um discípulo.
Naturalmente, porque não deveria estar seguindo, né? Esse seguir o Cristo de forma declarada, né, genuína, isso não estava ocorrendo. Aqui é uma convocação muito incisiva, muito clara, né? Segue-me. E eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tenho, mas quando a gente lê o Evangelho e a gente medita nessa leitura, a gente consegue perceber esse convite de Jesus. Não é? Quando a gente pega o texto do Evangelho ali, fica meditando nele, lendo, e parece que a gente percebe ali esse convite claro, né? De forma clara e incisiva: segue-me. Segue o que está aqui. Essas orientações, né, que são trazidas. E então Jesus vai responder. Aliás, o discípulo responde a ele, né? Quando ele diz ao discípulo: segue-me, mas o discípulo diz a ele: permite-me que vá primeiro enterrar meu pai. Permite-me que vá primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus adverte esse discípulo: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Nos parece algo assim chocante, né? Porque pensar, mas Jesus, será que ele é contra um filho enterrar o pai? Nos passa a ideia de que o pai está morto, né? Lá, e ele saiu, abandonou o velório e foi lá encontrar com Jesus. Será? Será que o pai que está morto, o filho não vai estar lá no velório? Então tem alguma coisa, né, estranha aí. E ao estudar essa questão, nós percebemos que existia o compromisso entre os judeus de cuidar do pai, principalmente quando ele já estava viúvo, né? Cuidar do pai até a sua morte. O pai passava a morar com o filho, geralmente o primogênito, né? Morar com ele, e ele ficava com o pai até que o pai morresse. Essa era uma obrigação, né, do judeu, né? Daquele povo, na verdade, né? E aí, possivelmente é o que aconteceu, né? Então aqui passa também a ideia para nós, né, que Jesus era contrário ao cuidado filial com relação ao pai. Na verdade, essa preocupação que esse moço manifestou é uma preocupação justa, é uma preocupação razoável, né? Cuidar da família faz parte dos compromissos, né, que nós temos, perante Deus, aí o cuidado com a família, qualquer um de nós. Até mesmo quando nós estamos dispostos a praticar a caridade, é importante que a gente cuide até primeiro daqueles que estão ali do lado, né? No nosso ciclo familiar, consanguíneo. Existe, inclusive, na Revista Espírita, agora se não me falha a memória, de 1865, não recordo agora, mas enfim, o Espírito Lamennais fala da hierarquia da caridade, muito interessante de se ver, onde ele coloca que, para se fazer a caridade, devemos, obviamente, cuidar de toda a família universal, mas merece uma atenção maior ainda aqueles que estão do nosso lado. E ele coloca nessa hierarquia, em primeiro lugar, o cônjuge, né? A esposa ou esposo, e os filhos. Depois, pai e mãe. Depois vem,
outros parentes, em seguida os amigos mais chegados e então os demais. Eu nunca tinha visto isso, né? Foi até num grupo de estudo que me falaram disso, eu fui pesquisar, realmente isso está lá, né? Mas é importante entendermos que Jesus, para ele, a expressão família tinha uma amplitude muito maior do que simplesmente ali, né, aquele grupo familiar consanguíneo. E sendo filhos de Deus, naturalmente, né, nós participamos dessa família e a qual nós devemos, cabe a nós cuidar, atendendo àquela recomendação, né, basilar, fazer ao semelhante o bem que gostaríamos que nos fosse feito. E essa afirmativa de Jesus, que para nós pode ser traduzida assim de uma forma muito enigmática, né, misteriosa, né, em verdade queria dizer o seguinte: que guardem cuidados entre si os que se prendem ao círculo estreito da família consanguínea. Mas aquele que deseja seguir o Evangelho, seguir o Cristo, que vá mais além, aprendendo então a cuidar também da família universal. E a vivência de Jesus, né? No Evangelho nós vamos ver isso ocorrendo o tempo integral. Jesus cuida de todos ao seu redor, em especial daqueles menos privilegiados, né? Aqueles excluídos, os doentes, os rancenianos, as mulheres, os velhos, os aleijados, cegos, né? Que eram deixados à margem da sociedade. Mas aí um outro discípulo dirige-se a Jesus e diz assim: seguir-te-ei, Senhor, mas permite que eu vá primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 61, né? Permite que eu vá primeiro despedir dos meus familiares. E Jesus responde, né, com aquela clássica resposta: quem empunha o arado e torna a olhar para trás não é apto para o reino de Deus. É importante, é interessante, a gente quem é da lida da terra, né, conhece talvez como é que se maneja um arado, principalmente o arado de tração animal, né, que à época era assim, né? O arado ele tem o bico voltado para baixo e um pouquinho para, se eu não me engano, para a direita, não sei para a direita ou para a esquerda, mas acho que é para a direita, né? A relha ali, né? E na hora de tocar o arado, você tem que segurar nas duas alças, né? Tem que segurar nas duas alças aqui do arado e, ao mesmo tempo, nas rédeas do animal, que puxava o arado. Se nós movimentássemos um pouquinho com o arado nesse sentido, ele saía do alinhamento. Então, você mantinha ali um alinhamento com ele, e ia. Se mexesse um pouquinho para cá ou para cá, ele desviava, porque o bico dele era um pouco retorcido, com a intenção de revirar o solo, né? A ponta dele é para fazer esse movimento com a terra, para que a terra de baixo venha para cima e tenha contato com os raios solares. E para que tenha aeração também, né? Então, a gente imagina o seguinte: se estamos conduzindo, tanto aqui o animal quanto o arado, e fazemos esse movimento de olhar para trás, olha, a gente, né, naturalmente vai fazer isso e vai sair do alinhamento. Esse exemplo de Jesus é magnífico, né? Demonstra exatamente um conhecimento pleno, né? Eu acredito até que Jesus, como filho do carpinteiro, né, de José, que trabalhava realmente com a madeira, devia trabalhar também fabricando alguns arados, né?
Mas ele traz esse conhecimento para nós e vai dizer: se nós descuidarmos e olharmos para trás, o trabalho vai sair mal feito. E então a interpretação desse diálogo aí de forma literal, a gente vai entender que Jesus meio que sugere, ao convocar os discípulos para acompanhá-lo, que eles deveriam deixar a família, né? Todos deveriam deixar a família para acompanhá-lo. E será que isso realmente procede? Isso foi ensinado aí por séculos, né? Aí na Idade Média, aqueles que tinham vocação religiosa tinham que abandonar a família, né? Para seguir o Cristo. Não deveriam constituir família. Mas será que é isso mesmo? Jesus, quando falou isso aqui, ele estava na casa de Pedro. E Pedro era casado, tinha família, não é? Isso não impedia Pedro de fazer o trabalho dele. Tanto é que ele encabeçou o grupo, né? Apostolar. E era casado. Jesus, por sua vez, também tinha um amor tremendo por sua mãe, estava sempre com ela, né? A sua primeira aparição em público foi nas bodas de Caná, com Maria. Lá na cruz, ele teve o cuidado de recomendar a João, discípulo amado, a sua mãezinha. Então, será que Jesus realmente queria isso? É naturalmente que não, né? Mas aqui nos chama a atenção para o seguinte: quantos de nós, às vezes, utiliza o desculpismo de dizer, olha, eu não vou envolver, né, na religião, ou eu não vou envolver com a igreja, não vou envolver com a casa espírita, com os trabalhos, porque é aquela história, eu tenho que dedicar minha família, então, né, vai tomar tempo da minha família eu me dedicando à causa espírita, né, espiritista. Quantos de nós vacilamos em função disso, né? Alguns, inclusive, pensam, não, eu não vou me envolver porque eu tenho medo, né, de que a família realmente me repreenda e aí vai criar uma confusão lá em casa, então eu prefiro não, né? Alguns de nós, inclusive, às vezes, vêm até meio escondido da família, né, a casa espírita, porque a gente fica pensando, pô, a minha família, eu vou ficar mal com a família. E será? Né? Algumas situações a gente sabe que acaba acontecendo, mas se isso ocorre, é importante que nós procuremos trabalhar a questão de maneira tal a convencer a família de que essa doutrina que nós elegemos, essa charrua, né, que nós elegemos, não é aquilo que pensam. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos demonstrar pela força do exemplo, não é? Nós vamos mudar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, nos tornar uma pessoa melhor para se relacionar com a família, a tal ponto que vão dizer, opa, tem uma coisa diferente nele, né? Ou nessa pessoa, tem uma coisa acontecendo, como está mais maleável, mais flexível, deixou de ser uma pessoa agressiva, né? Deixou de ser uma pessoa competitiva, né? Em algumas situações, mais egoísta, né? Deixou de ser mais egoísta e se tornou uma pessoa menos orgulhosa, mais humilde. E aí, observando isso, se a família, de não reprimir, né? De não rejeitar a religião escolhida, às vezes até passa a compartilhar, né, esse segmento religioso, né, a doutrina espírita, que todos nós sabemos
o benefício que nos traz. Pois bem, então, para sermos espíritas, nossa, o tempo voou, né? Não deu nem tempo da gente... Mas assim, eu vou fechar aqui rapidamente. Nós vamos lembrar o seguinte: precisamos manifestar a nossa conduta cristã, tomar essa charrua e levar adiante sem olhar para trás, né? Esse sem olhar para trás é sem perder tempo, porque os tempos são chegados, né? Já foi anunciado tanto tempo e vem sendo. Os tempos são chegados e nós precisamos realmente cuidar de eleger uma conduta diferenciada, de aprender a renunciar a esse homem velho, a esse ego, né? A essa persona que nós criamos aí por séculos, talvez milênios, e adotar um novo caminho, mudar de mentalidade, mudar de mente, entender que aqui estamos não para simplesmente curtir a vida, né? Alguém vai dizer, agora eu tenho que curtir a vida, né? Senão daqui a pouco eu estou doente, não é? Então eu tenho que aproveitar a vida. E esse aproveitar a vida seria o quê? A reflexão é nesse sentido. O que é aproveitar a vida? Não seria aproveitar os momentos que nos restam para tomarmos um novo caminho, um novo roteiro de vida? E atender esse convite de Jesus que já vem se repetindo há milênios, né? Para que a gente realmente consiga adquirir essa tal felicidade que tanto buscamos, batendo cabeça e não encontramos, porque nunca chegamos nela, né? Da forma como temos feito. Então, meus amigos, essas reflexões são para todos nós, né? E que a gente possa realmente avaliar, como cristão, realmente é isso que nós estamos buscando? Estamos buscando seguir o Cristo de forma genuína, né? Nos tornando espíritas, não simplesmente adeptos de uma doutrina, mas militantes dessa doutrina. Militante é diferente de adepto, de frequentador, não é? Militante é aquele que adota os princípios da doutrina, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, a crença no Evangelho de Jesus, entendendo que ali é um roteiro de mudança de comportamento, de mente. Nós estamos aí concluindo um ciclo, entrando num outro, e precisamos estar atinando para isso, né? Atentos a essa questão. Estamos vivendo um momento ímpar, entrando num novo ciclo de mundo de regeneração. Não é mundo de regenerados, não, é de regeneração. Mas para podermos estar participando desse mundo de regeneração, a gente precisa estar atento para o convite de Jesus. Procuremos seguir o Mestre, porque Ele mesmo nos deixou claro. Há muito mais felicidade, né, em se encontrar uma ovelha perdida, né? A festa é muito maior do que aquelas que já estão ali, né? Já foram encontradas, estão lá. Mas essa ovelha perdida, é importante a gente entender que é da vontade do Pai que ela seja encontrada. E tudo que é da vontade dele não tem como não ser executado. É da vontade de meu Pai que nenhuma das suas ovelhas se percam. É taxativo.
Isso é uma determinação. Vontade de Deus não tem como ser contrariada. Então todos nós, sem exceção, e quando eu falo todos nós, encarnados e desencarnados, né, que existem em todo o universo, chegaremos à condição de Cristo. Porque Deus, quando nos criou, não nos viu um ser simples e ignorante. Ele nos viu um anjo. Ele nos viu um espírito puro, do quilate de um Jesus. Porque para Deus não existe passado, futuro, tudo é presente. Cada um de nós que Ele criou, Ele já viu um espírito puro. Vamos gastar um tempo, cada um, né, no seu tempo, mas vamos chegar lá. E o convite de Jesus é que isso se dê, né, no tempo menor possível, para que a gente não se desgaste tanto nas dores, né, no sofrimento que a gente às vezes se debruça. Mais uma vez, a minha gratidão, né, por estarem aqui hoje e nos proporcionarem esse momento tão significativo. O amor que a gente tem, né, por Bambuí, por toda a comunidade, não tem realmente tamanho, não dá para colocar em palavras. E esse momento é muito significativo nesse sentido, né, dessa recepção amorosa, calorosa, tão amiga, né, da comunidade Bambuí para com todos nós. Que Jesus abençoe a todos e que a paz permaneça no coração de todos vocês, de seus familiares e de seus lares. Muito obrigado. Nós vamos pedir ao companheiro Vicente que, por favor, faça a prece final. Antes de nós queríamos fazer um convite, logo após o trabalho do passe, nós teremos uma confraternização aqui, e para nós aproveitarmos melhor o nosso companheiro. Pode permanecer, eu estou com uma questão, até que se conclua o trabalho, logo em seguida nós estaremos aproveitando o momento aí. Então, nesse momento, Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade, onde o nosso companheiro reitera a sua insistência no convite quanto à necessidade de seguir-te, necessidade para todos nós emergencial, uma vez que o momento da Terra é ímpar na nossa escalada evolutiva e muitos de nós precisamos ouvir com atenção, se não todos, para esse chamado de Cristo. E quando ele é rigoroso com o nosso irmão, ao ponto de dizer que o sepultamento do seu pai poderia deixar para os mortos, claro que de maneira simbólica, ele estava querendo dizer da nossa facilidade em protelar, em adiar, em deixar para depois momentos importantes, decisões positivas em nossa vida. Por isso ele nos afirma da necessidade de não colocar a mão na charrua e olhar para trás. Por isso te agradecemos, Jesus, pelas reflexões dessa noite, pela presença amiga do nosso irmão Joel e da nossa irmã Angélica, que tão bem fazem ao nosso coração. Que eles possam ser abençoados na sua jornada e por onde quer que andem, levem a nossa boa vibração, o nosso desejo sincero de que a tua paz, Jesus, more em seus corações. Muito obrigado, Senhor, que a tua bondade se faça presente em nosso favor, em favor de todos nós. Muito obrigado, Senhor. E assim seja.